CNN Novo Dia. Apoio Cafés Nespresso. Qualidade sustentável do grão à xícara. Olá, bom dia para você. Eu sou Reinaldo Gotino. Começa agora o primeiro Novo Dia da CNN Brasil. Será um prazer levar até você as principais notícias do Brasil e do mundo logo pela manhã, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Ao meu lado vão estar todos os dias Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, e Yuri Pita, o nosso analista de política. A Thaís Lopes também me acompanha nesse desafio. Nós vamos agora aos destaques desta segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Um gabinete de crise em Brasília será criado hoje. O número de casos confirmados no Brasil do novo coronavírus já chega a 200. Eu já aciono as nossas redações no Rio de Janeiro com a Mabeli Sandri e em Brasília com Kenzo Matida, que também vão estar diariamente aqui no Novo Dia. A pandemia fez com que o governo federal, estados e municípios tomassem medidas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. Muitas dessas medidas entram em vigor dentro de instantes. Primeiro, vamos à capital federal e falar com Kenzo Matida. Kenzo, uma entrevista exclusiva à CNN Brasil, o presidente Jair Bolsonaro diz que gostaria que os presidentes da Câmara e do Senado saíssem às ruas. Com coronavírus, sem coronavírus, o presidente foi às ruas no dia de ontem e esse ato chamou a atenção. Bom dia para você. Bom dia, Gotino. Foi uma resposta às críticas que o presidente Jair Bolsonaro sofreu por ter comparecido às manifestações desse domingo. Durante o protesto aqui em Brasília, o presidente saiu de carro pelas ruas da capital. Ao chegar no Palácio do Planalto, cumprimentou apoiadores e pegou celulares para tirar fotos, contrariando as recomendações do Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro está em monitoramento. A repercussão de tudo isso é apenas um dos nossos destaques. Agora nós vamos ao Rio de Janeiro, porque o estado do Rio tem 24 casos confirmados do novo coronavírus. E a atenção agora é com a chegada de turistas nas próximas semanas. A Mabeli Sandri, a sua informação. Bom dia. Bom dia, Gotino. São 6 mil pessoas que devem desembarcar em cruzeiros na cidade. E eu vou conversar daqui a pouco aqui no nosso estúdio com o secretário estadual de saúde do Rio. Ele vai explicar como o estado se prepara para receber estes turistas que chegam em navios. Em São Paulo, a partir de hoje, as aulas estão suspensas em escolas e universidades. A medida é para tentar conter o coronavírus. A Muriel Porfiro traz o destaque. Bom dia, Muriel. Bom dia. Essa é uma medida gradual, então, que vai atingir mais de 5 milhões de alunos de escolas públicas e privadas aqui do estado de São Paulo. O conteúdo letivo vai ficar paralisado a partir de hoje. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Como eu disse há pouco, tem gabinete de crise sendo criado hoje em Brasília. Destaque para Rudá Moreira. Bom dia, Rudá. Bom dia, Gotino. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com vários ministros próximos, o das Relações Exteriores, o da Saúde. Eles avaliam o fechamento da fronteira com a Venezuela e também devem discutir isso em outra reunião, a reserva de leitos em UTIs para infectados pelo novo coronavírus. A gente volta já já com mais informações, Gotino. Muito bem, todos os dias nós vamos trazer a notícia, nós vamos explicar a notícia e o Yuri Pita estará todos os dias conosco aqui para analisar o mundo político. A participação do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações desse domingo provocou críticas dos presidentes da Câmara e do Senado. Qual é a repercussão disso, Yuri? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia a todos. Pois é, tanto Rodrigo Maia quanto Davi Alcolumbre foram críticos à postura do presidente de descumprir ou não seguir as orientações do seu ministro da Saúde, de todas as autoridades da saúde, e foi até as manifestações. E isso, naturalmente, depois ele dobrou a aposta e desafiou Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia a saírem às ruas. O que a gente vê é um tensionamento ainda maior dessa relação entre executivo e legislativo. E vamos acompanhar, você vai entender com a gente quais são as consequências dessa tensão toda. Esse é Yuri Pita fazendo a análise política. A gente vai ter também aqui no Novo Dia a análise econômica do meu lado, Fernando Nakagawa. O que aconteceu
Em pleno domingo, o Federal Reserve faz um anúncio importantíssimo para o mundo. Em uma reunião extraordinária, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, cortando as taxas de juros do país para perto de zero. Fernando Nakagawa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gotino. O que aconteceu ontem à noite foi uma bazuca, literalmente uma bazuca econômica do Banco Central dos Estados Unidos, botando mais dinheiro na mesa para tentar minimizar os efeitos do coronavírus. Por lá tem juro perto de zero, mais compra de ativos pelo Banco Central e também troca de dólares com outros países. O mercado não gostou muito disso não, porque acha que o problema, Gotino, pode ser muito maior do que todo mundo esperava e as bolsas na Ásia fecharam em queda e na Europa todas abriram em queda bem perto de 10%. No Brasil, cresce a pressão sobre o Banco Central. Os analistas dizem que a decisão de ontem nos Estados Unidos aumenta a pressão para um corte de juro aqui no Brasil. Banco Central que tem reunião importante essa semana. Daqui a pouco o Fernando Nakagawa conversa com a gente. E ainda nos Estados Unidos, os pré-candidatos do Partido Democrata se enfrentaram em mais um debate. Destaque agora para Thaís Lopes, que comanda com a gente aqui o Novo Dia todos os dias. Thaís, bom dia. Bom dia, Gotino, para você também. Olha só, Bernie Sanders e Joe Biden discutiram o modelo de sistema de saúde americano e se comprometeram a escolher mulheres como vice-presidentes. Ao longo desta edição, nós vamos mostrar os detalhes de como foi o debate inclusive transmitido pela CNN Brasil. Nós vamos ao vivo até Nova York conversar sobre esse assunto com a nossa correspondente. Seguimos com o Novo Dia nesta manhã de segunda-feira. Nós estamos apenas começando o nosso trabalho e a gente vai seguir com os principais assuntos. Gabinete de crise criado hoje em Brasília, 200 casos de coronavírus no país. Esse é o número oficial confirmado pelo Ministério da Saúde até o momento. Ontem nós conversamos com a doutora Hou Yeli, que ela participou na retirada dos brasileiros que estavam na China e foram levados para quarentena em Goiás, você se lembra? E ela me disse algo que eu acho importante a gente compartilhar. Não há motivo para pânico aqui no Brasil, mas cuidados devem ser tomados e que cada um deve fazer a sua parte. Ela disse isso, eu achei muito importante. Ela é uma especialista na área de saúde. Falou, olha, no Brasil não há motivos para pânico, mas as pessoas precisam tomar cuidado para ajudar, principalmente para que o coronavírus não chegue até os idosos. Muito bem, esta é a Gabriela Prioli, Caio Coppola. Este foi o primeiro grande debate aqui na CNN Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Todos os dias a gente vai debater, conversar, falar sobre os principais assuntos com visões diferentes. O primeiro Novo Dia CNN chega ao fim. Na sequência agora vem Mari Palma e Felipe Ciani. Eles chegam na sequência com o live. Quero desejar todo sucesso, toda a felicidade do mundo para esses meus grandes novos amigos. E eu me despeço aqui com imagens de Salvador. Amanhã a gente volta às 7 da manhã. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Valeu! CNN Novo Dia. Apoio Cafés Nespresso. Qualidade sustentável do grão à xícara.